Boa noite, paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo pregando a palavra de Deus. Mais uma noite de bênção, mais uma noite de vitória, mais uma noite em que a palavra de Deus vai entrar no seu coração, na sua vida e fazer a ministração que Deus deseja fazer na sua vida. Então, nessa noite nós vamos compartilhar, queridos, vamos juntos compartilhar a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Apenas o 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vejam que versículo forte, né? Um versículo lindo, forte, maravilhoso. Olha só, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós estamos falando aqui de quem? De Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Este capítulo 7 do livro de Hebreus relata sobre o sacerdócio segundo o Levítico. O sacerdócio levítico era um sacerdócio imperfeito, que tinha suas falhas e que tinha início e fim. Agora, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio perpétuo. É um sacerdócio que não tem fim. É um sacerdócio eterno. E nessa noite nós vamos juntos meditar um pouco sobre esse sacerdócio. Jesus Cristo veio ao mundo e cumpriu com todas as suas obrigações que o Pai determinou que ele fizesse. Então, Jesus Cristo, ele cumpriu o seu sacerdócio terreno, ele ainda cumpre o seu sacerdócio e continuará sempre cumprindo o seu sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio dele não tem fim, é eterno. Enquanto o sacerdócio levítico tinha fim, começo e fim, o de Cristo teve início, mas não terá fim. Por quê? Porque é eterno. Aqui nós vamos compreender um pouco mais sobre isto. Por quê? Porque ali nós vamos ver que quando era consagrado um sacerdote, este sacerdote, ele era escolhido entre muitos para o ofício sacerdotal. E ali o que acontecia? Esse sacerdote, ele tinha muitas obrigações. E uma delas era interceder pelo povo. Ele tinha obrigação, era o seu ofício ali, interceder, a sua responsabilidade interceder pelo povo. Mas também ele tinha o dever e a obrigação de ensinar o povo, de conduzir o povo a Deus, a fazer o povo obedecer a palavra de Deus, a instruir o povo a obedecer a Deus. E esse sacerdócio era um sacerdócio que ele tinha a oportunidade de interceder pelo povo uma vez por ano. Vejam bem, ele tinha tinha os sacerdotes ali que trabalhavam dentro do templo, ali dentro do tabernáculo, e o sumo sacerdote era aquele que comandava todos os outros. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha essa oportunidade de entrar no Santíssimo Lugar. Por quê? Porque uma vez por ano ele ia fazer expiação pelos pecados do povo. Então ele pegava animal, colocava o sangue, aspergia aquele sangue e muitas das vezes o sangue salpicava nas suas vestes. E o que acontecia ali? Acontecia que ele intercedia pelo povo, fazia o sacrifício expiatório pelo povo, mas primeiro, o que ele teria que fazer? Fazer primeiro o sacrifício por ele mesmo. Interceder por ele mesmo e pela sua casa. Porque ele não poderia ter nenhuma falha ali. Ele não poderia, porque era uma responsabilidade muito grande entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos.
era muito grande. Se houvesse uma falha, uma mancha, ele era morto. Então ele tinha que interceder por ele e pela sua casa. Vejam bem a responsabilidade, não somente por ele, mas por sua casa. E depois ele iria interceder pela nação, pelo povo de Israel. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, ele nasceu de mulher, de um ventre humano, ele criou figura humana e viveu entre nós. Mas o que aconteceu? Nessa trajetória dele humana, ele também cumpriu seu sacerdócio. Por quê? Ele instruía o povo o caminho, ele ensinava o povo, ele pregava o evangelho, ele curava, ele expulsava demônios, ele dava assistência ao povo. E para consumar esse grande sacerdócio terreno, o que aconteceu? E também ele intercedia pelo povo. Jesus orava constantemente, ele não orava só de vez em quando, ele orava todo o tempo. Jesus orava, intercedendo pelo povo de Israel, intercedendo pelas pessoas diante de Deus. E ali, para consumar o seu sacerdócio terreno, o que aconteceu? Ele morreu na cruz do Calvário. E ali o seu sangue foi derramado. Vejam bem, o seu sangue foi derramado. E ali o seu corpo foi rasgado. O seu corpo simboliza o véu que separava o santíssimo lugar do povo, o santo dos santos. O santíssimo lugar do santo dos santos. E ali aquele véu que separava, que somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar lá, foi rasgado. Aquele véu foi rasgado, a cortina foi rasgada de alto a baixo. E também a carne de Cristo foi rasgada. Então, esse véu, que significa a carne de Jesus Cristo, rasgada por nós, ele fez com que nesse momento em que sua carne estava sendo rasgada, que simboliza, esse véu simboliza a sua carne, toda a barreira da separação que existia entre Deus e o homem foi tirada. Aquele homem que tinha que esperar pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, interceder por ele diante de Deus, ele tinha liberdade agora de se chegar a Deus ele mesmo, de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz, a sua carne foi rasgada, o seu sangue foi derramado. Você lembra que eu disse que o sumo sacerdote fazia expiação pelo pecado do povo com sangue de animais? Com a carne de animais? Ali o Cordeiro Santo estava sendo derramado, entregue como sacrifício, um sacrifício expiatório também. Ele estava derramando o seu sangue, ele estava rasgando a sua carne por amor de você e de mim. Então esse sacerdócio terreno foi concluído com a morte e com a ressurreição de Cristo. E ali Jesus consumou a obra que o Pai planejou e realizou para que ele fizesse. Então aqui a obra projetada por Deus foi concluída. Agora a salvação estava aberta para todos, o caminho da salvação. Vejam bem, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam. Vejam bem, ele, Jesus, portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Vejam bem, se chegam a Deus. Por quem? Por Jesus. Então Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é aquele cordão é aquele elo que me une ao Pai novamente. Então a parede da separação foi tirada através da carne do Senhor Jesus rasgada na cruz. E a vitória do homem sobre a morte com a ressurreição dele. Então aqui você observa que Jesus é o caminho para nós nos reconciliarmos com Deus. Jesus é a porta, Jesus é a ponte. Ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Você observa? Ele, além de interceder, além de curar, além de expulsar o mal, além de fazer tanto bem, ele intercedia por cada um de nós. Na oração sacerdotal você pode observar isto, porque ele fez a oração sacerdotal antes da sua morte na cruz. Você observa em João 17, está ali a oração sacerdotal de Cristo. E ali você observa que além de tudo isso, ele ainda tem o poder de te salvar. Veja só. Aquele sacrifício da antiga aliança, do sacerdócio levítico, cobria os pecados. Esse te salva. O sacrifício de Cristo te salva. O sacrifício de Cristo te dá direito à vida eterna. O sacrifício de Cristo te faz um homem segundo a sua imagem e semelhança. E ele, além de te salvar, olha só o que ele diz. Além de nos salvar, porque eu tenho que botar isto no plural, nós. Eu também estou incluída nisto. Além de nos salvar, ele ainda diz, vivendo sempre para interceder por eles. Por eles quem? Aqueles que se chegam a ele. Aqueles que, através dele, se chegam a Deus. Então, além dele salvar, a palavra aqui, o autor diz que ele, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então ele pode salvar. Não é eu que digo, não é você que diz, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Ele pode perfeitamente salvar aqueles que se chegam a Deus através dele. Ele tem poder. Foi-lhe dado todo o poder. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, tem poder de te salvar, de me salvar e de salvar todos quanto se chegam a ele. Todos quanto que através dele se aproximem de Deus. E o interessante é que o sacerdócio terreno terminou. Aí começou o eterno, começou o sacerdócio celestial. Ou você acha que Jesus parou o sacerdócio? Não, eu já lhe falei, já lhe expliquei. O sacerdócio de Cristo é eterno, não tem fim. Ele está no seu reino, ele está no seu trono, ele está na sua morada, na sua celestial morada. Ele está no seu reino de glória, mas ele continua intercedendo por você e por mim, advogando nossas causas. Quantas vezes o inimigo tem tentado nos acusar? Quantas vezes o inimigo durante o dia nos acusa? Por causa das nossas imperfeições, por causa dos nossos erros, por causa das falhas que cometemos, o inimigo nos acusa. Quantas vezes nós não somos acusados pelo inimigo diante de Deus?
E tem respaldo bíblico, porque Satanás chegou à presença de Deus para acusar Jó. Ele tem livre acesso à presença de Deus, Satanás. Porque você sabia? Satanás tem liberdade de chegar à presença de Deus para nos acusar. E Jesus está ali como nosso advogado. Jesus está ali como nosso sumo sacerdote. Jesus está ali como nosso intercessor. Quantas vezes eu já decepcionei o Senhor? Quantas vezes eu erro? Quantas vezes eu peco? E quantas vezes o Senhor poderia dizer: a Lúcia, não deixa ela de lado, a Lúcia não tem mais o que fazer. Mas ele diz ao contrário. Ele diz: Pai, perdoa. Pai, dá mais uma chance para ela. Pai, eu morri na cruz por ela. Pai, eu rasguei minha carne na cruz do Calvário. Eu derramei meu sangue por ela. Pai, não desista. E Deus não desiste. Deus continua ouvindo seu filho amado. Deus continua ouvindo a intercessão do seu filho amado, do nosso sumo sacerdote. Ele não deixa de interceder por nós. Ele está sempre intercedendo por nós. Ele está sempre ali advogando nossas causas. Ó soberano da vida, Ele é nossa vida, Ele é aquele que sustenta a nossa vida, Ele é o nosso sumo sacerdote perpétuo, Ele está sempre advogando nossas causas, Ele está sempre nos dando a intercessão devida para que o inimigo não prevaleça sobre nossas vidas. Você observou como é importante o sacerdócio de Cristo, como ele é eterno? Ele teve o seu sacerdócio terreno e continua tendo o seu sacerdócio celeste e continuará tendo na eternidade. Ele continuará sendo o nosso sumo sacerdote quando nós estivermos na eternidade. Ele sempre será o nosso sumo sacerdote. Então, nessa noite, querido, tome uma decisão. Se entregue a esse sumo sacerdote. Leia este versículo de Hebreus. Leia este versículo de Hebreus 7, 25. Leia este versículo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja bem, não é só um tempinho, não é só um momento, não é só uma horinha, é sempre, é por toda a eternidade. Ele será o nosso sumo sacerdote, ele será o nosso grandioso e maravilhoso sumo sacerdote. Então, meus queridos, fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade e eu desejo ardentemente que esta palavra encontre guarida no coração de cada um e que esta palavra venha surtir um efeito de vida, de regeneração, de mudança, de conversão na vida de cada um. Você que se encontra de tais maneiras, de várias maneiras, porque Deus conhece você e conhece a mim. E no nome de Jesus, você que se encontra de qualquer situação, vivendo qualquer situação, lembre-se, o sumo sacerdote continua, Jesus Cristo, o sumo sacerdote Jesus Cristo continua intercedendo por você e por mim, sempre estará intercedendo por você e por mim. Ó Deus querido, vamos orar agora, meus queridos. Pai amado e Pai santo, Deus de infinita bondade, graça e misericórdia, eu, Senhor, te apresento através desta oração, Pai querido, a vida de cada ouvinte, de cada pessoa, de cada vida que vai assistir este vídeo. Meu Deus, que a tua palavra encontre guarida no coração de cada um. Que cada um, Senhor, seja impactado por esta palavra e que eles possam
desejar ardentemente a tua intercessão, a tua proteção como sumo sacerdote que tu és. Abençoa, Pai querido, cada um, as suas famílias, os seus lares, as suas vidas, os seus projetos, os seus sonhos, que aconteça na vida de cada um, consoante a tua vontade, o teu querer. Estabeleça, Senhor, a tua soberania sobre a vida de cada um destas pessoas que vão assistir este vídeo. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Até o próximo vídeo, meus queridos. Um grande beijo no coração de cada um. Fiquem na paz do Senhor e que Deus vos dê uma noite de paz, de sono tranquilo e reparador. Lembre-se, até dormindo o Senhor cuida de nós. Até dormindo Ele afofa o nosso leito. Então, enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós, cuida de nossos lares, cuida de nossas famílias. E uma boa noite na paz do Senhor Jesus.